A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Uma safra recorde para vários grãos nos Estados Unidos prometia um ano otimista para os fazendeiros de lá. Só que os altos custos com máquinas e também com fertilizantes estão ofuscando essa produção maior, assim como também os preços que estão caindo e fazendo com que o rendimento desses produtores para justamente investirem nas colheitas também caia. A estratégia do dia de hoje vai te explicar o que está acontecendo lá, como é que pode essa relação de ter uma safra maior fazer com que os fazendeiros acabem perdendo dinheiro. A gente também vai falar sobre como os investidores estão aguardando os resultados da Nvidia, de olho em um novo possível rally de ações de tecnologia de inteligência artificial no mercado e também sobre como uma empresa norueguesa está planejando entrar com um projeto de hidrogênio verde no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. Eu sou Ana Carolina Zitlag, esse é o Estratégia do Dia e se você é um ouvinte assíduo aí do podcast há algum tempo, alguns meses, alguns anos, alguns dias, ou se você só escutou esse episódio hoje pela primeira vez, eu te convido a ficar até o final porque eu tô bem séria nesses últimos dias. Quem tá aí há mais tempo não tá acostumado, tá achando tudo muito esquisito, pois eu vou te contar o que tá acontecendo no final desse podcast, tá bom? E sim, às vezes tem uma fofoquinha de bastidores aqui, além das notícias corporativas. Olha que diversão. Vamos às notícias. Vou começar essa aqui contando essa história que a Bloomberg News trouxe na reportagem. Com os olhos marejados, Tim Gottschalk descreve o que para ele tem sido o ano mais difícil nas 3 décadas em que trabalha com agricultura. A queda das cotações internacionais tem pressionado produtores rurais como ele, que enfrentam custos mais elevados de sementes e de equipamentos, além de taxas de juros mais altas. Ele diz que é preciso descobrir um jeito de fazer com que esse cálculo funcione. Ele é a 5ª geração e a 6ª e a 7ª estão por vir. E isso faz com que ele esteja muito ligado na cidade de Bloomington, no estado de Illinois. Ele, que tem 52 anos, tem procurado economizar em tudo que pode. Depois de anos cultivando milho e soja não geneticamente modificados, ele passou a plantar milho branco de grau alimentício, que tem um preço mais alto do que as culturas de commodity. Ele sente pena dos revendedores de máquinas que enfrentam queda nas vendas diante do mercado agrícola em baixa. As safras exuberantes deste ano lá dos Estados Unidos pareciam uma bênção, só que tem trazido uma série de desafios, o que está pesando sobre os preços, fazendo com que os produtores cortem todo tipo de custo, desde fertilizantes a máquinas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta uma safra recorde de milho e de soja por lá, em meio à menor demanda global. Embora as colheitas em andamento indiquem números um pouco abaixo dos estimados pelo departamento, dezenas de pesquisadores de campo preveem um volume grande da safra. Os amplos estoques empurraram os futuros da soja e do milho para o nível mais baixo desde 2020 na semana passada. Os futuros do trigo também atingiram o menor nível em 4 anos no final do mês passado, com a produção prevista para ser 9% maior do que no ano anterior. O resultado é que a renda dos agricultores caminha para uma queda de 26% este ano, a maior desde 2006. Todos os anos, produtores, comerciantes, estatísticos do governo e jornalistas, aqui eu mesmo, vão aos principais estados americanos produtores de milho e de soja para inspecionar os campos e realizar encontros. Os resultados dessas reuniões têm chamado a atenção para os problemas que os agricultores enfrentam. Enquanto os fabricantes de máquinas agrícolas podem demitir trabalhadores ou vender empresas em tempos de escassez, a melhor opção dos produtores de grãos geralmente é maximizar a produção para que tenham um volume maior para vender, mesmo que os preços estejam baixos. Os agricultores dos Estados Unidos reduziram o plantio de milho neste ano em 3% e aumentaram o plantio de soja na mesma proporção. As chuvas e o sol, além do calor relativamente ameno e favorável durante o pico da fase de crescimento, foram quase ideais para as plantações. David Bennis, que ajuda a administrar 8.000 acres de terras agrícolas em Nebraska, diz que espera que a sua colheita de milho chegue a uma média de 240 bushels por acre, o que está abaixo do seu próprio recorde, mas acima da média dos últimos anos. Com exceção de um período de seca de 2 semanas em julho, foi quase um ano ideal, com níveis de precipitação adequados a bons. E o peso desses grãos ainda pode aumentar, disse ele, deixando espaço para que os rendimentos melhorem antes da colheita. Embora os preços dos grãos tenham caído, os custos de produção da terra continuam elevados, e aí está o pulo do gato do problema. Mike Beard, um fazendeiro de 43 anos de Iowa, comprou sua terra há 2 décadas
e diz que gostaria de adquirir mais. Só que os preços quase não se alteraram em relação aos níveis recordes. As tempestades na costa do Golfo do México, que atingiram o meio oeste, também estão causando dores de cabeça. Elas impulsionaram o crescimento das plantas, mas também trouxeram patógenos que causam uma doença do milho chamada mancha de alcatrão, evidente por pequenas manchas pretas nas folhas. O fungo, se não tratado, pode matar as plantas, reduzindo o rendimento potencial. Em lugares como a Dakota do Sul, o excesso de chuva às vezes levava embora os fertilizantes, deixando áreas de terra expostas e muitas plantações foram danificadas por tempestades de granizo. Só que esses problemas são isolados o suficiente para que o mercado em geral não reaja aumentando os preços. Mesmo com o fungo em um número elevado de plantações de milho em partes do meio-oeste, a saúde das plantas em geral é forte, com as folhas de muitas plantas de milho ainda verdes escuras, o que deve ajudar a produzir grãos de cereais gordos e amiláceos nos trechos finais da estação de crescimento. No entanto, a produtividade das culturas não está alta para todos. O agricultor Richard Guss, de Minnesota, estima que a sua produção de milho vai ser 15% menor e de soja 20% menor, depois de uma quantidade excessiva de chuva no início da estação de crescimento que impediu o desenvolvimento da cultura. Ele diz que as plantas estão se saindo muito melhor em partes dos seus campos com drenagem de coleta de chuva, enquanto que a poucas fileiras de distância, o milho que ficou saturado tem 60 alqueires a menos por acre. Bom, e agora nos mantendo nos Estados Unidos, mas pegando um voo do meio-oeste americano para Wall Street, com dúvidas de investidores e estrategistas sobre o rumo dos juros do Federal Reserve, a saúde da economia dos Estados Unidos e a corrida presidencial, pelo menos uma coisa parece certa por lá. O investimento em inteligência artificial ainda é prioridade. Empresas investem dezenas de bilhões de dólares no desenvolvimento de infraestrutura e serviços de IA, o que tornou os benefícios dessa corrida, especialmente a Nvidia, praticamente uma aposta certa em termos de perspectiva de crescimento. Os resultados da fabricante de chips na próxima semana vão fornecer mais clareza sobre a demanda por IA e podem impulsionar as ações de volta ao território recorde. Investidores analisaram os níveis de gastos com mais atenção nesta temporada de balanços, em alguns casos punindo ações que favoreceram o investimento em vez de políticas mais favoráveis aos acionistas. Questões sobre o retorno dos investimentos em IA contribuíram recentemente para uma onda vendedora no setor de tecnologia. Essa queda, contudo, foi convertida rapidamente em oportunidade de compra em meio a sinais de que o crescimento econômico permanece resiliente, bem como diante da confiança crescente de que os gastos com a própria IA permanecerão fortes. Empresas de hardware e chips de inteligência artificial lideraram a retomada do índice Nasdaq 100 em relação à sua mínima de agosto, e a Nvidia foi a companhia de melhor desempenho do índice, com alta de quase 30% e apenas 6,1% da máxima histórica em seu último fechamento. Outras empresas, parceiras não, né? Do contrário da parceria, inimigas, como que fala isso? Em mercado financeiro, concorrentes, também se destacaram na retomada. Os resultados da Nvidia seguem algumas semanas de balanços de um grupo de Big Techs, incluindo Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta, que juntas respondem por mais de 40% da receita da Nvidia e que reforçaram seu compromisso em investir em inteligência artificial. Vendas mensais fortes da Taiwan Semiconductor Manufacturing também apontaram para uma demanda robusta de IA. CEOs de gigantes da tecnologia, como a Alphabet e a Meta, disseram que preferem gastar mais em IA a arriscar a ficar atrasado na tecnologia. Esses comentários, dados os enormes recursos desses players, sugerem que os gastos com IA vão permanecer estáveis, mesmo que o cenário econômico enfraqueça. Uma empresa norueguesa de energia renovável, que conta com a Allianz Capital Partners entre os seus investidores, mira um projeto de hidrogênio verde no Brasil. A Fuela reservou uma área em um hub de hidrogênio no Porto do Açu, no norte do estado do Rio de Janeiro. Dentro de 4 anos, a empresa vai tomar uma decisão final de investimento sobre uma usina de amônia verde de 400 mil toneladas por ano, segundo Mauro Andrade, diretor executivo de desenvolvimento de negócios da Prumo Logística, que opera o porto, em entrevista à Bloomberg News. O movimento vem na esteira da aprovação de um marco legal aqui no Brasil para atrair investimentos na produção de hidrogênio de baixo carbono. A demanda pelo combustível, que não emite gases de efeito estufa quando queimado em uma turbina ou alimentado por célula de combustível, pode aumentar em meio à transição global para energias limpas. A Prumo negocia com outros desenvolvedores de hidrogênio e espera obter o total de 1 milhão de metros quadrados de terreno para o hub totalmente reservados em 8 meses.
Andrade acredita que os produtores vão abastecer mercados de exportação e clientes industriais no Brasil. Segundo ele, na entrevista, temos energia renovável barata e abundante, que é necessária para produzir hidrogênio verde. Isso ajuda na economia. Fecha aspas. Bom, queridas e queridos ouvintes, chegou o momento que eu estou ensaiando há muitos dias, semanas, meses até. E eu já gravei esse recado umas 85 vezes, mas ele não sai do jeito que eu queria. E eu estou aqui para falar que a próxima semana será a minha última semana apresentando o podcast, será a minha última semana na Bloomberg Linha. Eu estou de saída da empresa depois de 3 anos e meio e quase 3 anos, mais de 3 anos apresentando aqui o podcast, falando com vocês quase todos os dias. Não foi uma decisão fácil, vocês podem ter certeza, mas é uma decisão que me deixou muito feliz, porque eu estou dando um outro passo muito sonhado na minha carreira, e eu conto melhor para vocês tudo na próxima semana. Só estou dando este pré-recado aqui para quem ficou até o final do podcast nessa sexta-feira, uma bomba, eu acho, para alguns que estão me escutando todos os dias, desde que a gente criou o Ouvindo um Podcast, que depois virou a Estratégia do Dia, e tivemos mudanças de formato, começou um podcast super sério, bem curto, depois virou um podcast mais informal e com várias fofocas, e aí nos últimos tempos ele acabou voltando para esse formato um pouco mais formal, eu imagino que vocês tenham percebido, eu também nem tenho conseguido ler muitos comentários, enfim, tudo parte desta mudança, que será explicada melhor na próxima semana, só estou já antecipando isso para quem está aqui nessa sexta-feira, para antecipar os meus agradecimentos por toda a audiência, por todo o carinho, por toda a recepção que vocês sempre tiveram. Eu nunca imaginei ter um podcast, eu nunca imaginei ter pessoas que me acompanhariam todos os dias e que acompanhariam também as redes sociais nas quais eu tô presente. Eu sou extremamente grata a vocês por terem demonstrado todo esse carinho, essa participação, terem me feito dar muita risada com os comentários de vocês, terem feito perguntas super interessantes, terem acompanhado e se dado a oportunidade também de olhar para este mundo de finanças, negócio e economia com um olhar mais leve do que a gente geralmente está acostumado a abordar. Enfim, esse é o recado inicial. Eu ainda tenho uma semana para ficar fazendo chorumelas e choramingos aqui, mas já estou aqui antecipando esse recado, porque a partir da semana que vem, aí sim, o Alan Blanco vem para conversar aqui, porque eu estarei passando este bastão da apresentação do podcast para ele. Então, ele vai bater um papo conosco semana que vem sobre tudo isso. E eu espero que vocês o recebam com muito carinho, como sempre receberam os outros apresentadores. É isso. Desejo aí um ótimo final de semana. A gente conversa melhor semana que vem. Até mais.